Será que dá para separar a pessoa que se relaciona super bem com a gente, mas trata muito mal alguém que a gente ama muito? E se essa pessoa for o nosso pai, como agir? Aceita o chá de coragem? Oi, Elisama, tudo bem? Te acompanho nas redes sociais há bastante tempo, já li todos os seus livros, maratonei seu podcast e não perco uma entrevista sua. Acho que isso já mostra o tamanho da minha admiração pelo seu trabalho, né? Muitas vezes, em situações difíceis, quando a raiva toma conta de mim, eu penso: o que a Elisama diria agora? Nem sempre consigo agir como gostaria, mas eu sigo tentando. Hoje eu decidi compartilhar com você a minha história. E estou aqui torcendo para que você a leia e possa tomar esse chá de coragem comigo. Sou filha única. Meus pais foram casados por 33 anos e por muito tempo eu acreditei que era um casal feliz. Meu pai sempre foi visto como um bom marido, um bom pai, um ótimo avô. Até que um dia encontrei minha mãe chorando sozinha no quarto. Perguntei o que havia acontecido e ela me respondeu: eu não aguento mais o seu pai. Só não me separo por você. Naquele momento, eu já era casada. Já tinha um filho e não havia sentido algum em ela se manter em um casamento infeliz por minha causa. Então, claro que eu a apoiei, em todos os sentidos. A separação aconteceu e foi quando o véu do bom pai e bom marido caiu para mim. Aos 28 anos, comecei a enxergar meu pai manipular, se vitimizar, perseguir a minha mãe, falar mal dela para familiares e amigos. Sempre a defendi e bati de frente, com o tempo eu fui perdendo a admiração que eu sentia. Hoje, 8 anos depois, existe um muro enorme entre nós. Ele me manda mensagem todos os dias, mas quase sempre eu ignoro. Me falta paciência, apesar de ainda o amar. Me sinto culpada, porque eu sei que ele sempre foi um bom pai para mim, mas eu não sei como deixar tudo isso para trás. Minha mãe já consegue conviver de forma agradável com ele, mas eu ainda travo. Nas poucas vezes em que nos vemos em aniversários ou festa de família, eu sinto que a presença dele ainda gira em torno dela. Ele chegou a me agradecer pelo convite de aniversário, dizendo que assim poderia passar algumas horas perto da minha mãe. Já sugeri que ele buscasse ajuda, que tentasse refazer a vida, mas nada muda. Muitas vezes, penso muitas vezes que se eu estivesse no lugar da minha mãe, eu teria pedido medida protetiva há muito tempo. Ela, no entanto, diz que não faria isso porque ele não é violento, que não quer escândalos, que ele é o meu pai. E por essas e por outras, acabo me afastando ainda mais e me esquecendo das coisas boas que já vivemos. Elisama, eu preciso de uma luz. Toma esse chá de coragem comigo. Como eu lido com esse muro entre mim e meu pai? Como eu me sinto menos sigo sem me sentir tão culpada? Com carinho. Gente, os rótulos de pai e mãe ocupam muito espaço na nossa vida. A gente tem muitas expectativas sobre essas pessoas. E por muito tempo a gente realmente não enxerga quem eles são para além dos papéis que eles desempenham na nossa vida. Então, dificilmente, como filha, ali na sua infância, adolescência, você vai conseguir analisar quem teu pai é como marido. Porque o lugar que ele ocupa na tua vida e que você ocupa na família te coloca para analisá-lo como filho, como filha, né? A gente olha para os nossos pais desse lugar de meu pai e minha mãe. Eh, Quando eu falo de educação infantil, eu digo que a coisa mais libertadora que a gente pode fazer pra gente, para os nossos filhos, é jogar fora a forminha que a gente tem pra eles. É entender que eu posso querer muito que meu filho seja uma estrela do mar, mas se ele não for uma estrelinha no mar, não adianta eu tentar encaixá-lo na forminha de estrelinha no mar. Eu vou fazê-lo sofrer e sofrer. E tem um desafio enorme de jogar fora a caixinha da expectativa sobre os nossos pais e olhá-los para além do rótulo de pai, do papel que desempenha na nossa vida, pai e mãe. O primeiro ponto que eu trago para você é esse, assim, você não teria percebido antes. E talvez perceber após o divórcio, ter rasgado, como você falou, o véu, é interessante você utilizar essa palavra, né, assim, rasgou, eu consigo agora enxergar o meu pai, faz com que você tenha um choque da expectativa, sabe, como você destronar alguém?
Era a pessoa que você sempre acreditou que era incrível, que era maravilhoso, que é um homem muito bom, e aí você descobre que não, ele é um homem falho. E aí você se pergunta onde é que você estava que você não viu nada disso. E a nossa memória, gente, a nossa memória ela tem uma característica muito interessante. A gente está o tempo inteiro recontando as histórias que aconteceram com a gente. Toda vez que algo acontece, esse algo mexe com o nosso presente, em regra mexe com a nossa perspectiva de futuro, mas também mexe com o que a gente fala sobre o passado. Então se eu te conto hoje uma informação sobre algo que aconteceu com você há 15 anos, você vai olhar para trás com a informação que você recebeu hoje. E aí você vai olhar e não vai mais contar a história como você contaria antes de eu te contar. Você vai contar essa história de um outro jeito. A gente está o tempo inteiro recontando as nossas memórias, revivendo o que a gente viveu do lugar que a gente está nesse instante. Tem um luto que você viveu e precisa viver, talvez você não esteja vivendo esse luto, ainda não tenha vivido esse luto por inteiro, que é o dessa imagem desse pai, que era incrível, que foi o super pai, que foi o pai amoroso que você diz, que foi embora assim que você olhou para trás. No dia que você viu sua mãe chorando e você começou a perceber: "Nossa, meu pai manipula, meu pai fala absurdos com ela, meu pai faz coisas que eu nunca admitiria que uma mãe fizesse comigo. Meu Deus, meu pai é essa pessoa terrível", e você olha pra trás e começa a enxergar coisas que você não enxergava, e a recontar o passado. Eu acho que talvez seja uma das maiores dificuldades quando a gente, sei lá, descobre uma traição, você olha para o passado e pensa: "Será que tudo que eu vivi foi mentira? Será que tudo que a gente contou um para o outro foi mentira? Será que tudo que existiu entre nós 2 foi mentira? Porque o que eu tô vendo agora nessa relação não condiz com o que a gente viveu e com quem eu era ali, então alguma coisa não tá alguma coisa tá errada". Você há 8 anos, você disse que tem 8 anos que você descobriu, você há 8 anos reconta os 32 anos antes disso. Há 8 anos você olha pra tua história e fala: "Que é que foi essa história? Quem é esse cara que eu não enxergava?". E talvez valha a pena você analisar o quanto existe em você algum tipo de responsabilidade inconsciente por tua mãe ter suportado esse homem por tanto tempo. Porque você já estava casada, você já tinha filhos, e aí você descobriu tua mãe falando: "Não, eu só tô com ele por você". Quantas vezes você conseguiu olhar pra trás e pensar quanto tempo ela ficou com ele por minha causa? Quantas vezes você acreditou no "tô com ele por você"? E quantas vezes você, sem perceber, desde que você descobriu, se culpou por não ter percebido antes? E se perguntou: "Se eu tivesse percebido antes, será que ela estaria fora desse relacionamento há mais tempo? Será que ela teria terminado com ele há mais tempo?". Quantos anos eu impus, entre aspas, um sofrimento pra minha mãe? E por que que eu tô te trazendo essa pergunta? Porque a nossa tendência, como filhos, desde muito novinhos, é a gente acreditar que sim, nós temos responsabilidade pelas escolhas dos nossos pais. A gente ouve isso. A gente ouve: "Eu só suportei isso por sua culpa. Eu só fiz isso por você, porque eu te amo". E aquilo é o que a sua mãe achou que você precisava, mas nunca foi o que você desejou pra ela, o que você pediu pra ela, o que você solicitou pra ela. Logo, não é uma responsabilidade sua. Talvez olhando esse luto todo em relação ao teu pai, essa mágoa, esse muro que se levantou, tenha aí dentro de você uma culpa, não uma culpa pelo afastamento, você fala: "Como é que eu lido com a culpa, Elisama?". Dá nome pra essa culpa. A culpa é só pelo afastamento do seu pai? Ou você sente culpa pelo afastamento com seu pai, pelo sofrimento da sua mãe, por nunca ter notado como é que você por tantos anos foi enganada por este homem? Onde está essa culpa? Chama ela para conversar. Talvez seja o momento de sentar com essa culpa, entender o que que ela está te contando. O que que ela te fala sobre os seus sentimentos, sobre a tua relação com o teu pai? Não tô aqui nem falando da relação do teu pai e tua mãe, agora é da tua relação com o teu pai. O que que essa culpa te conta? O quanto você se sente responsável. Você me falou: "Ah, eu já conversei com ele, já falei com ele que ele tem que seguir a vida, que ele tem que tentar de novo, mas não adianta". O quanto você conseguiu falar de você?
pra ele? Em algum momento, vocês já conversaram? Você já conseguiu sentar com ele e falar da sua decepção como filha? Tirar a tua mãe do cálculo e falar: "Eu queria contar pra você como eu, como mulher hoje, enxergo tudo que você e minha mãe viveram. E eu enxergo como é que eu enxergo o teu comportamento hoje, pai. E o quanto isso me atrapalha de te aceitar de coração aberto. Eu preciso conversar com você". E antes de falar sobre essa conversa, eu preciso dizer que você fala em um momento que se você fosse sua mãe pediria medida protetiva. Eu não sei qual é o comportamento do teu pai. E eu posso te dizer que muitos comportamentos violentos de homens permanecem porque eles não têm nenhuma sanção social com os comportamentos deles. Quantos caras a gente sabe que são muito ruins com as esposas, com as namoradas, com as filhas. Ah, mas o cara é gente boa, pô. Ele é gente boa, ele é muito legal. Ele é muito bacana. Nossa, ele é uma pessoa maravilhosa. Ele erra. Ele erra, mas ele é bacana. Quantas vezes a gente aprendeu como sociedade a passar pano, sabe? Pro cara que trai descaradamente. Ah, eles amam, mas ninguém é de ninguém, não tem obrigação. Amor, os acordos precisam ser respeitados. Os acordos precisam ser respeitados. Se você tem um acordo com essa pessoa e você tá ferindo esse acordo, não vem fazer na minha frente, porque eu não quero saber. Não vou sentar na mesa com você e cada dia uma namorada, mas quantas vezes a gente conheceu, tem um amigo que te apresentou 10 namoradas e cada um achou que era super, que era oficial e que era namorada dele, que se dava super bem. Quantas vezes você viu cenas de ciúme, de briga? Quantas vezes a gente vê violência, que não é o tapa, mas que são outros comportamentos violentos, e a gente releva. E a gente finge que não tá vendo. Eu brinco que é a torta de climão, a gente não serve a torta de climão. Tem hora que tudo que a gente precisa é servir a torta de climão. Falar: "Cara, essa brincadeira não se faz". "Não, tô só brincando". "Pois é, mas essa brincadeira não se faz não, pô. Que é isso, é desrespeitoso". Como sociedade, a gente passa muito pano pra homens violentos. A gente aceita os comportamentos dos homens violentos como naturais. E a gente faz um negócio muito doido, que é separar, como se fosse possível falar: "Ah, o cara é violento com ela, mas ele é um amigão". Não, pô, ele faz essas coisas erradas, assim, com ela, ele trata ela assim, mas, cara, esse cara é leal, é pau pra toda outra obra, ponta firme. Sabe assim, não dá pra separar, não dá pra separar. Então eu não sei o que é que o teu pai fez, qual é o tipo de comportamento, mas se você olha e vê assim, eles amam, é um tipo de comportamento violento e inadmissível. Tá tudo bem você olhar e falar: "Cara, não, independente de ser meu pai ou não, não dá pra separar a pessoa que faz isso de do meu pai, não dá, eu não consigo separar, ele é esse conjunto de coisas terríveis que eu tô vendo ele agir, ele se comportar dessa forma terrível e eu não quero lidar com essa pessoa fingindo que tá tudo bem", sabe. Então, em momento nenhum o que eu tô te falando aqui é te impulsionando a perdoar o teu pai, a retomar uma relação de muito amor e de filha e a responder as mensagens dele com muito carinho. Em momento nenhum. Se você olha para os comportamentos dele e vê que é inadmissível, acabou, eu não quero me relacionar com uma pessoa que tem a capacidade de fazer isso. Uma pessoa que age assim, tá tudo bem. Aí você lida consigo mesma e com a obrigação social de aceitar qualquer coisa porque é seu pai. Porque a relação abusiva mais difícil da gente se afastar é a relação com a família, né. Se eu chego pra você e falo: "Nossa, Isaac falou uns negócios terrível comigo, falou que morre de vergonha de mim, que eu só faço merda", você vai falar: "Elisama, termina essa relação, cara, não dá pra você continuar com o Isaac assim". Mas, se eu falo: "Foi meu pai que me falou isso", ai, pai às vezes é difícil, né, menina. Pai às vezes, pai é assim mesmo. Família. É muito mais difícil a gente romper com pai e mãe, muito mais difícil. Mas se chega num ponto que você olha e fala: "Meu Deus do céu, Elisama, o nível de violência dessa relação eu não tenho condição de presenciar", tá tudo bem você lidar com a culpa cristã, olhar pra isso e falar: "Não, eu tenho o direito de colocar um limite, de não ser conivente, de não sentar na mesa", aquele ditado de tem um racista na mesa, fez uma piada racista, ninguém disse nada, temos 10 racistas na mesa, né, se tem 10 pessoas, um racista fez uma piada, todo mundo ficou calado, temos 10 racistas na mesa. Se os outros 9 ficarem em silêncio, temos 10 racistas na mesa. Então, assim, às vezes você olha e fala: "Não vou compactuar".
com isso, tá tudo bem. Mas se você olhar para essa relação e entender que não é isso. Ele não tem esses comportamentos tão violentos assim. Ele não tem comportamentos violentos. O que você tá vendo é, sei lá, um cara manipulador, um cara que age de uma forma que você não gostaria que ele agisse, mas que você queria conversar com ele. Talvez seja o momento de você ser honesta com os seus sentimentos, sabe. Você consegue te separar a filha da tua mãe, da mulher que tá vendo as ações do teu pai e conversar com ele como: "Pai, eu preciso falar com você agora como mulher, o que eu observo. Como filha, a mágoa que eu tenho, eu me sinto traída, eu me percebo traída pelo comportamento que você tinha comigo, sendo que você agia com ela de outra forma. Como você foi capaz de ser falso a esse ponto?" Cara, abre teu coração. E aqui a Elisama não tá falando com diquinhas de não violência não, tá. A gente não fala ser falso, essas coisas na não violência, pelo amor de Deus, mas o que eu tô te dizendo é que assim, você pode abrir o teu coração e falar: "Eu preciso conversar com você, porque eu só vou conseguir decidir que relação eu vou ter com você. Eu só vou conseguir decidir de que forma eu vou lidar com você, decidir de que forma a gente vai seguir daqui pra frente, decidir se eu vou conseguir ou não responder as tuas mensagens, se eu conversar com você." E aí pode ser que você fale: "Elisama, mas eu não quero conversar com ele. Eu não tenho energia pra conversar com ele." Gata, você me disse que ele te manda mensagem todos os dias. Mesmo que você não responda, na hora que o seu celular brilha e que você vê a mensagem dele, isso mexe com você. Isso mexe com o teu humor. Isso toda a dor, revive toda a dor e ansiedade que tá dentro de você. Isso te magoa, isso te faz lembrar que tá doendo. Não dá pra fugir, sabe. Não dá pra fugir da tua história. Você vai precisar em algum momento sentar pra nomear toda essa dor e sentar com ele pra desenhar esses limites. São 8 anos e você ainda tem uma mágoa enorme e um muro enorme entre vocês. E mais uma vez, você pode decidir que não vai abrir nenhuma janela, nenhuma ponte, nenhuma porta nesse muro, que ele vai ficar do outro lado e acabou. Você pode. Você tem esse direito. Você tem. Mas você pode decidir conversar e falar: "Eu quero pensar em como que eu convivo com você, porque eu ainda te amo. Eu quero pensar em como que eu me relaciono com você." Mas para você se relacionar, precisa abrir espaço para os sentimentos que são difíceis de sentir, pra mágoa. Sabe, você precisa falar do elefante na sala? Você não vai conseguir conversar com ele, se relacionar com ele, se entender ou não com ele, sem falar do elefante na sala. Você vai precisar conversar. E não é conversar com o pai, você tem que seguir sua vida, esquece a minha mãe, não é sobre sua mãe, é sobre você e ele. É sobre a mágoa que você tem, é sobre a sensação de traição que talvez você tenha. E talvez você precise perceber que a tua mãe não passou tanto tempo com ele por sua causa. Por mais que ela conte essa história pra ela mesma, por mais que ela tenha decidido que isso seja era o melhor pra você e pra ela, essa foi uma decisão dela, não da menina que você foi, não da mulher que você é. Essa não é uma decisão que você pode arcar com as consequências. A gente como filho, como filha, a gente escuta muitas vezes que a gente é responsável pelo comportamento dos nossos pais e caramba, a gente acredita. E tem um peso de carregar a responsabilidade pela felicidade, pela decisão, pela postura de um adulto que nenhuma de nós deveria carregar, que ninguém deveria suportar, sabe. Olha para essa culpa, chama essa culpa para conversar em relação à tua mãe, em relação a ele, e ficar em paz com a sua decisão não quer dizer que ela não vai doer. Essa é uma história que deixa marcas, doloridíssimas, independente de como você quer lidar com ela.
sabe? Não tem caminho fácil, gata. Não vai ter um caminho simples. Não vai ter um caminho que vai se resolver num passe de mágicas. A tua história tem essa marca, essa dor, essa tristeza aí. Como você vai lidar com ela, aí você pode escolher. Mas escolher apagar a parte dessa história você não consegue não, tá? Te desejo boas conversas por aí. É isso, amor, se você quer meu pitaco na tua história, manda o teu e-mail, a descrição do e-mail tá aqui embaixo, tá? Manda e-mail que eu dou meu pitaco. Até o próximo chá.